No retângulo ABCD, AD é igual a 1, P está em AB, DB e DP trissectam o ângulo ADC. Qual é o perímetro do triângulo BDP? Então vamos por partes aqui. A primeira informação é que a gente tem um retângulo. O ABCD é um retângulo, ou seja, ele vai ter aqui 4 ângulos retos. A segunda informação é que o AD vale 1. Então o AD é um dos lados do nosso retângulo. Tem medida igual a 1. Aí a seguinte é que o P está em AB, ou seja, o P está aqui sobre o lado AB do retângulo. E a última é que o DB e o DP trissectam o ângulo ADC. Então a primeira coisa é que o ângulo ADC é esse ângulo do nosso retângulo, o ângulo de 90 graus aqui em D. E aí está dizendo que o DB e o DP, ou seja, esses segmentos aqui que partem de D, trissectam o ângulo ADC. Ou seja, ele vai dividir aqui, esses segmentos dividem esse ângulo em 3 ângulos de mesma medida. E como ele tem 90 graus, então cada ângulo aqui tem 30 graus exatamente. Então a gente pode concluir aqui que tem vários ângulos de 30 graus. Esse ângulo mede 30, esse mede 30 e esse também mede 30 graus. E o objetivo final vai ser calcular o perímetro do triângulo BDP. O triângulo BDP é esse triângulo que está aqui no meio do retângulo. E para calcular o perímetro dele, a gente vai ter que calcular cada um dos lados, porque o perímetro é a soma dos lados. Então, como que a gente vai calcular os lados desse triângulo aqui? Primeiro vamos começar calculando o lado DP. O lado DP, a gente sabe que é a hipotenusa aqui desse triângulo retângulo do canto, em que o lado AD mede 1 e o ângulo em D mede 30. Então a gente tem o triângulo retângulo, sabe o cateto adjacente a esse ângulo de 30, que é o cateto aqui colado nele, que mede 1, e quer saber a hipotenusa. E o que relaciona cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então a gente pode usar cosseno de 30 graus, vale quanto? Vale raiz de 3 sobre 2. E aplicando a definição aqui do cosseno para esse ângulo em D do triângulo retângulo, vai ser cateto adjacente, que mede 1, então é 1, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o DP. Então a gente consegue aqui uma relação para o DP. E aí basta inverter aqui. Se raiz de 3 sobre 2 é igual a 1 sobre DP, o DP vai ser igual, inverter a fração aqui. Então é 2 sobre raiz de 3. Se quiser, dá para racionalizar aqui. E aí vai ficar 2 raiz de 3 dividido por 3. Então já descobrimos aqui um lado do nosso triângulo que a gente quer calcular o perímetro. O lado DP. Esse aqui mede 2 raiz de 3 dividido por 3. E analogamente, a gente pode agora calcular também quanto vale a diagonal do retângulo aqui. Essa diagonal DB, que também vai ser um dos lados do nosso triângulo. Então, a gente tem um triângulo retângulo ali, que é formado pela diagonal DB e pelo vértice A do retângulo. E aí esse triângulo retângulo, você nota aqui que o ângulo em D mede 60 graus. E a gente já sabe aqui o cateto adjacente desse ângulo de 60, que vale 1, portanto a gente consegue calcular a hipotenusa. Basta fazer o cosseno de 60. Então, cosseno de 60 graus. Por um lado, isso daqui é igual a meio. E por outro lado, é o cateto adjacente, que vale 1, dividido pela hipotenusa, que é o dB. Então, aqui a gente tem meio igual a dB. Portanto, o dB vale 2. A gente deduz que dB é igual a 2. Então, a diagonal vale 2. E tem outra coisa que a gente deduz aqui também desse triângulo retângulo. A gente sabe que o ângulo aqui em D é 60 graus. Então, o ângulo em B tem que ser 30 graus. Porque a gente tem um ângulo reto, e a soma é 180, soma dos ângulos internos. Então, se o ângulo em B aqui é 30 graus, então a gente repara agora que o nosso triângulo BDP tem 2 ângulos aqui na base, que é a diagonal do retângulo, de 30 graus. Então, tem um ângulo de 30 em B, um ângulo de 30 em D. Portanto, ele é um triângulo isósceles, e aí a gente deduz que os lados aqui são iguais também, os lados que não são a base. Então, o DP tem que ter a mesma medida do PB. E a gente já calculou essa medida do DP, que é 2 raiz de 3 sobre 3. Portanto, o PB também vale 2 raiz de 3 sobre 3. E agora, para fazer o perímetro, basta a gente somar os lados. Então, a gente tem 2 lados de medida 2 raiz de 3 sobre 3. Então, somando os dois vai dar 4 vezes raiz de 3 sobre 3. Mais um lado, que é a diagonal do retângulo, que mede 2. Portanto, a resposta aqui para o perímetro vai ser 2 mais 4 raiz de 3 sobre 3. Resposta letra B.